Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí. Hoje estamos na lição número 12. Para você que está assistindo, participando a primeira vez, meu nome é Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Amém? Estamos aqui para servir aos irmãos. Hoje nós vamos na lição 12, que o título é A Crucificação Mais Impactante do Mundo. Nosso texto áureo está em Lucas 23, 33, que nos diz: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. Nossa verdade aplicada nos diz: nenhuma morte causou tanto impacto no mundo presente e por vir do que a morte de Jesus Cristo. Nós temos três objetivos. Primeiro, refletir os momentos principais que anteciparam a crucificação de Jesus. Depois, relembrar os julgamentos dos quais Jesus foi submetido e visualizar a morte de Jesus como algo que impactou o mundo, mas trouxe salvação. Meus amados irmãos e irmãs, vocês leiam o texto de referência em casa, Lucas 23, 33 ao 37, e eu já vou direto para a introdução. Diz assim: a morte de Jesus foi um evento que impactou o mundo. Seu plano de salvação feito antes da fundação do mundo. Então, é importante você entender aqui que a morte de Jesus, né, que trouxe o impacto mundial, né, dividiu a história entre antes e depois de Jesus. Este evento foi um plano preparado antes da fundação do mundo, disse Pedro, tá? Que já estava o plano. Ou seja, o que está dizendo isto? Está dizendo que Deus, quando criou o mundo, Adão e Eva, ele já sabia que o homem ia dar as costas para ele, não ia dar crédito a ele, ia escolher seguir seus desejos e ia cair na morte. Vendo Deus já antecipadamente que isso ia acontecer, Deus preparou um meio de salvação. Ok? Então eu quero dizer que Deus sabe, te conhece, tá? Conhece você, quais são seus limites, tuas fraquezas, Deus sabe. Eu também quero deixar claro que Deus tem providenciado meios para você vencer todas essas fraquezas. Momentos preliminares à crucificação, primeiro tópico, momentos de agonia e oração, momentos da prisão e negação de Pedro. Mesmo nas mãos de seus algozes, não se deixou vencer pelo mal, Jesus, né? Mas cumpriu a vontade do Pai até o fim. Perceba, meu amado irmão ou irmã, que Jesus, né, está debaixo do poder romano, chicoteado, ferido, humilhado, mas ele não se deixa vencer pelo mal. Isto é, ele não murmura, ele não se queixa da situação, ele não reclama porque seus discípulos o abandonaram ou traíram, mas ele cumpre a vontade do Pai até o fim. Uma coisa importante que temos que aprender aqui é que quando sabemos que nós estamos vivendo a missão, o plano, o propósito de Deus, entendemos que todas as coisas, todos os fatores, todas as circunstâncias que estão acontecendo com nós contribuem para o bem. Isso vai dar um resultado positivo. Mesmo que o processo é dolorido, tá? Nós vamos conseguir ter no final um resultado positivo. É isto que nós aprendemos com Jesus. Viver na vontade do Pai, tá? Não é uma mera questão de você ignorar, não é só ignorar, tá? Não é questão de, não existe a dor quando eu estou sentindo a dor. Não, não é isso.
Jesus não ignora Deus, mas faz pouco caso, diz o autor dos Hebreus no capítulo 12. Ou seja, ele sabe que isso não passa de um processo que no final de tudo lhe espera o trono de glória e salvação das almas. Momentos de agonia e oração. Jesus sentiu-se angustiado diante da morte e por isso orou ao Pai Celestial, que se possível o livrasse daquela hora. Isso em Lucas 22, 42, ele está lá no jardim de Getsemane, e você vai ver que Jesus começa a suar grandes gotas de sangue, né? Suor misturado com sangue. Isso tecnicamente se chama hematidrose, quando as glândulas do suor se rompem e a pessoa começa a suar, né? Suor misturado com sangue, ok? Porque está bem quente, viu, irmãos? Veja só. Então Jesus começa a suar, né? Suor misturado com sangue. Por que se dá isso? Se você pesquisar, segundo a ciência, qualquer pessoa que sofre uma pressão emocional muito forte, tá, pode manifestar, tá, esta pressão ou depressão altíssima com o rompimento de glândulas do suor. Tá? Então, aí que ele soa sangue misturado com suor. E nestas circunstâncias, segundo a ciência, a pessoa não tem escape, vai morrer. Tá? Por isso que Jesus, ele está orando ao Pai. Pai, passa de mim este cálice. Veja que em Hebreus 5:7 disse, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então, entenda que Jesus, ele disse que orou, suplicou ao que podia livrar da morte e foi ouvido, ele foi respondido. Justamente, Jesus ora lá no jardim para não morrer no jardim. Pai, passa de mim este cálice. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu não posso morrer aqui. Aqui no jardim, não, eu tenho que chegar na cruz. Então, essa atitude de Jesus é uma atitude positiva, corajosa. Jesus não está orando para fugir da morte, tá? Com medo da morte. Não, ele está dizendo que não quer morrer naquele momento, não pode morrer naquele momento, ele tem que chegar na cruz. Amém? Momento da prisão. O momento da prisão ocorreu ainda de madrugada. Judas se identificou saudando com o ósculo santo. Veja que nesse momento Judas, tá, ele toma uma postura, né, de traição, e os demais discípulos reagem rapidamente dizendo, Senhor, feriremos a espada, e quando falam já cortam a orelha, né, do servo, né, do Malco. Mas Jesus, tá, ele lhes disse, né, para pararem, tá, pois aquilo era um desígnio de Deus. Jesus disse, se eu quisesse eu poderia pedir uma legião de anjos, exército de anjos, e viriam, tá? Mas isto é para que se cumpra as Escrituras. Eu quero que você entenda isto, quando nós sabemos que estamos vivendo a vontade de Deus, nós enfrentamos a situação de cabeça erguida, tá? Então Jesus, ele simplesmente enfrenta a situação. Pedro seguiu Jesus de longe e fica do lado de fora. João, que disse o texto bíblico que era amigo do sumo sacerdote e era conhecido dele, já tinha entrado. Quando percebe que Pedro ficou do lado de fora, ele volta e providencia para que Pedro também entre. Só que Pedro, ao entrar, gera uma oportunidade para que fosse interrogado pelas pessoas se conhecia Jesus. Então, quando está entrando já, né, nesse local, alguém disse, olha, acho que eu conheço você, eu já te vi você com Jesus, né? E 3 vezes assim acontece e Pedro nega Jesus 3 vezes. Logo após, o galo canta. Diz o texto que naquele momento, Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, eles cruzam as visões, tá? E
Pedro chora amargamente. É interessante porque o olhar de Jesus, né, esse olhar de misericórdia, tá? Jesus avisou a ele que deveria vigiar, porque Satanás pediu para se andar, para peneirar, tá? E Deus deixara. Jesus disse: olha, Satanás pediu autorização, né? E eu estou orando por vocês, ou seja, deixei que sejam cirandados, né? Às vezes Deus permite algumas situações, mas Jesus disse: mas eu estou orando por vocês. Neste contexto, tá, que Pedro olha a Jesus, Jesus olha para ele e ele se lembra disto e chora amargamente. Mas uma coisa eu quero dizer para você, importantíssimo: o olhar de Jesus é profundo. O olhar de Jesus está dizendo: Pedro, eu te compreendo, eu entendo você. É isto que importa para nós. Você vai ver isto que eu estou falando quando Jesus ressuscita e vai atrás de Pedro. Então, o olhar de Jesus não é de condenação, o olhar de Jesus é de misericórdia. 2. Julgamentos para a crucificação. O julgamento do Sinédrio, Jesus diante de Pilatos e Herodes, e o julgamento de Pilatos. O propósito da reunião era procurar algum testemunho falso contra Jesus, para que fosse condenado à morte. Então, os religiosos, né, se reúnem para arrumar mentiras. Isso é um caso bem sério, né? A pessoa tem seu título religioso, mas ele não vive a sua comunhão com Deus. E ele procura meios de fazer que Jesus seja condenado. Então, admitir diante de um tribunal supremo ser o Cristo, o Filho de Deus, era assinar sentença de morte. Interessante, porque até os judeus reconheceriam que Jesus é o Cristo, é o Messias, mas o Filho de Deus não. E o sumo sacerdote, com muita astúcia, ele disse: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus não pode negar a sua identidade. Jesus disse: tu o disseste. Então, diante disto, eles condenam Jesus. Jesus diante de Pilatos e Herodes. Pilatos o examinou, não achou culpa alguma, e sabendo Pilatos que ele era da Galileia, encaminha para Herodes, que estava naqueles dias lá. Mas diz a Bíblia, né, que Herodes, quando viu Jesus, ele esperava que Jesus fizesse alguma maravilha. E interroga Jesus, pressiona Jesus, Jesus fica em silêncio. E então Herodes despreza Jesus, escarnece e remete ele de volta para Pilatos. Veja que Jesus não faz nada, tá? Não faz nenhum milagre, porque Jesus não faz um show meramente, tá? Jesus, ele só faz aquilo que o Pai lhe manda. Mas uma coisa interessante, apesar de tudo isso, é que o texto bíblico, Lucas 23, 12, diz que no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos. É interessante, porque esse envio de Pilatos para Herodes e Herodes para Pilatos faz que os dois se tornem amigos, né? Mesmo escarnecendo de Jesus ambos, Jesus aproxima eles, ainda lhes traz a bênção para eles. O julgamento de Pilatos. Pilatos chega a uma conclusão, diz: eis que examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que acusais acho neste homem. Tá? O julgamento romano era muito crítico. Os romanos, eles se destacam nesta questão da justiça. Então Pilatos é bem justo, ele diz: não acho nada que acuse. Mas havia um costume dos judeus na Páscoa, e seguindo o costume de soltar um preso, Pilatos fê-los decidir entre Barrabás e Jesus. Então disse: olha, o costume de vocês, ele é inocente, ele é. Agora, o costume de vocês é soltar um
preso na Páscoa. Vocês querem quem? Barrabás ou Jesus? A Bíblia diz que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos incitaram a multidão. Então a multidão é incitada, tá? É levada a desprezar os sacerdotes. Aliás, é desprezar Jesus, né? Escolher Barrabás, tá? E desprezar, condenar Jesus. A crucificação. Caminho da crucificação, a crucificação que dividiu a história e a morte de Jesus. Jesus obedeceu à vontade do Pai porque ele creu no que estava escrito. E a motivação foi o amor para com o homem, ele escolheu morrer. Fica então bem claro, meu amado irmão, minha irmã, tá? Que quando Jesus está fazendo a vontade do Pai, por que ele faz a vontade do Pai? Porque ele creu. Ele crê naquilo que está escrito. Nós somente vamos obedecer quando cremos de fato que Deus fala a verdade. Aí nós obedecemos plenamente. E a motivação, tá, desta fé é fundamentada no amor. Ele ama o Pai, por isso ele crê nele e também ama o ser humano. Ele quer salvar o homem e ele escolhe morrer. Tá? Então é uma escolha, tá, de Jesus. Jesus não é vítima na cruz. Ele escolheu, ele disse, eu dou a minha vida. Vamos entender passo a passo o caminho da crucificação. Jesus foi castigado e a seguir condenado à crucificação. No caminho, Simão de Cirene carrega a cruz até o Calvário. Jesus, na caminhada, ainda transmite admoestações proféticas às mulheres. É interessante aqui a circunstância, porque Jesus está castigado, condenado à crucificação, ou seja, ele está caminhando, sabendo que vai morrer daqui a pouco. E nesse intermédio aparece Simão, que tinha vindo de Cirene, depois chama Simão Cireneu, tá? Ele carrega a cruz até o Calvário. E algumas mulheres, né, se lamentam porque Jesus está morrendo. Mas Jesus, ele não pensa nele. Veja, importante, Jesus não se coloca como vítima, como coitadinho da situação. Não. Jesus, mesmo com toda essa dor que está sofrendo, ele está pensando naquelas mulheres. Ele está preocupado com aquelas mulheres, com o que vai vir a eles e admoesta estas pessoas. Então, o bom de Jesus que nos mostra este exemplo, tá? Quando você acha que está sofrendo, está tendo dores, né? Emocionais, tá? Seja físicas, pense nos outros, tá? Pense nos outros que alivia a dor. Tá? Às vezes nós sofremos muito porque somos muito egocentristas, aí as dores vêm pior. 3.2, a crucificação que dividiu a história. A crucificação de Jesus transpira amor que gera a fé genuína. Isso, a morte de Jesus, a crucificação é algo que realmente nos inspira. Enquanto os chefes do povo e os ladrões zombavam, os soldados se escarneciam, Jesus intercedia por eles. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, mais uma vez, Jesus está preocupado com o povo. O povo está zombando, escarnecendo, né? E Jesus está orando. Tá? Agora, uma coisa importante aqui, quando ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, se você fizer a leitura contrária, o que você entende? Jesus está dizendo, eu sei o que estou fazendo. Eu não estou aqui como vítima na cruz meramente, eu sei o que estou fazendo. Tá? E essa postura de que eu sei o que estou fazendo, é uma escolha minha, faz que Jesus se torne, mesmo na cruz, alguém vencedor, uma postura de vencedor. Um dos ladrões, está vendo tudo isso, se arrepende, né? E Jesus lhe disse, hoje estarás comigo no paraíso.
A morte de Jesus. Jesus ficou pendurado por 6 horas e houve trevas por 3 horas. Então Jesus sofreu dores atrozes por 6 horas, tá? E logo após vem as trevas, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Jesus clama com grande voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então veja que Jesus está entregando a sua vida, tá? Ninguém tira a minha vida, eu a dou, ele disse. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tá? Ele se rende ao Pai. Meus amados, a conclusão de Jesus, a crucificação de Jesus, aliás, dividiu a história, tá? Não foi um acidente de percurso, mas plano de Deus desde a fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu desde a fundação do mundo. Na mente de Deus, isto já é um fato consumado lá no Éden, tá? Porque Deus é atemporal. Agora Cristo se manifestou, tá? Há 2000 anos atrás, para nos provar que aquilo que Deus fala é verdade e por isso Deus é confiável. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por participar. Nós chegamos no final. Refletimos os momentos principais que anteciparam a crucificação de Jesus, relembramos os julgamentos aos quais Jesus foi submetido e visualizamos a morte de Jesus como algo que impactou o mundo, mas trouxe a salvação. Amém? Deus te abençoe, desejo que você tenha uma excelente escola dominical. Lembre-se que embaixo do vídeo tem os links para você baixar esses slides, tá? Do jeitinho que está aí, para você usar na tua escola bíblica dominical. E, por favor, se você que não está inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de deixar sua curtida, seu likes, ok? Amém? Deus te abençoe, a paz do Senhor, uma boa escola dominical para você.